Tempo comum, 24º domingo, ciclo A. Tema 1. O perdão sem limites. Pontos a meditar. 1. Perdoar sempre, imediatamente e de coração. 2. Se aprendermos a amar e desculpar, nem sequer teremos de perdoar, porque não nos sentiremos ofendidos. 3. O sacramento do perdão leva-nos a ser misericordiosos com os outros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus concede o seu perdão a quem perdoa. A indulgência que tivermos com os outros é a que terão conosco. Esta é a medida. E este é o sentido dos textos da missa de hoje. A primeira leitura diz-nos: aquele que quiser vingar-se, sofrerá a vingança do Senhor, que levará cuidadosamente a conta dos seus pecados. Perdoa o teu próximo o mal que te fez, e os teus pecados te serão perdoados quando pedires. Como pode um homem guardar rancor contra outro homem e pedir a Deus que o cure? O Senhor aperfeiçoa esta lei, estendendo-a a todos os homens e a qualquer ofensa, porque com a sua morte na cruz fez-nos irmãos uns dos outros sem exceção e saldou o pecado de todos. Por isso, quando Pedro, convencido de que propunha algo desproporcionado, pergunta a Jesus se devia perdoar o seu irmão até 7 vezes quando este o ofendesse, ouviu do Senhor que devia perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. A caridade de Cristo não é 70 vezes superior ao comportamento mais esmerado dos melhores cumpridores da lei, mas de outra natureza, infinitamente mais elevada. A sua origem e o seu fim diferem dos meramente humanos. Jesus ensina-nos que o mal, os ressentimentos, o rancor, o desejo de vingança devem ser vencidos por uma caridade ilimitada que se há de manifestar no perdão incansável das ofensas alheias. Ele animou-nos a pedir no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso, como hoje recorda a liturgia das horas, quando rezamos o Pai Nosso, temos de estar unidos entre nós e com Jesus Cristo, e dispostos a perdoar sempre uns aos outros. Só assim atrairemos sobre nós a misericórdia infinita de Deus. Para perdoar de coração, com absoluto esquecimento da injúria recebida, é necessária por vezes uma grande fé, alimentada pela caridade. É por isso que as almas mais unidas a Cristo nem sequer têm necessidade de perdoar. Por maiores que sejam as injúrias e calúnias que recebem, não se sentem pessoalmente ofendidas, pois sabem que o único mal é o mal moral, o pecado. As demais ofensas não chegam a feri-las. Vejamos hoje se guardamos no coração algum agravo, algum rancor por uma injúria real ou imaginária. Pensemos se o nosso perdão é imediato, sincero, de coração, e se pedimos ao Senhor por aquelas pessoas que nos fizeram algum mal ou nos ofenderam. 50.000 ofensas que te façam, tantas deves perdoar.
A tua paciência deve ultrapassar a malícia delas. Antes, deve cansar-se o outro de ofender-te do que tu de sofrê-lo. 2. Em geral, as coisas que nos magoam não chegam a ser graves. Um favor que não nos agradecem, uma recompensa que esperávamos e nos é negada, uma palavra menos grata que nos deixam cair quando nos sentíamos mal dispostos ou cansados. Pode também acontecer que alguns dos agravos que nos fazem sejam sérios. Calúnias sobre as pessoas que mais amamos neste mundo, interpretação distorcida de ações praticadas com toda a retidão de intenção. Seja o que for, para perdoarmos com rapidez, sem que nada nos fique na alma, precisamos de um coração grande, orientado para Deus. Essa grandeza de alma levar-nos-á a pedir pelas pessoas que, de uma forma ou de outra, nos prejudicaram. Os enfermos não costumam ser amados mais ternamente que os sãos? Pergunta um clássico castelhano, e a seguir aconselha: sê médico dos teus inimigos, e o bem que lhes fizeres serão brasas que porás sobre as suas cabeças e que os inflamarão no amor. Pensa nos meios de perfeição que te proporciona aquele que te persegue. O ódio de Herodes aproveitou mais as crianças inocentes do que o amor dos seus próprios pais, pois tornou-os mártires. A atitude cristã do perdão serve para aproximar de Deus os que tenham podido cometer injustiças. Foi o que fizeram os primeiros fiéis quando tiveram que suportar a onda de calúnias e perseguições que se abateu sobre eles. Santo Inácio de Antioquia aconselhava as primeiras comunidades, enquanto ele próprio se dirigia a Roma para ser martirizado. Proporcionai-lhes a possibilidade de serem instruídos, ao menos pelas vossas obras. Aos seus arrebatamentos de ira, respondei com a vossa mansidão, a sua jactância com a humildade, as suas blasfêmias com orações, aos seus erros com a firmeza na fé, a sua ferocidade com a doçura, e não vos esforceis de maneira nenhuma por combatê-los. Mostremo-nos seus irmãos pela nossa brandura. Quanto a imitar, empenhemo-nos em imitar somente o Senhor. São Paulo, seguindo o Mestre, exortava assim os cristãos de Tessalônica: vede que ninguém retribua a outrem mal por mal. Antes, pelo contrário, aspirai sempre a praticar o bem entre vós e com todos. E instava com os colossenses: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente sempre que tiverdes motivo de queixa contra alguém. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Viveríamos mal o nosso caminho de discípulos de Cristo se, ao menor atrito, no lar, no escritório, no trânsito, a nossa caridade se esfriasse e nos sentíssemos ofendidos e desprezados. Às vezes, em matérias mais graves, em que a desculpa se torna mais difícil, faremos nossa oração a Jesus. A nossa oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Noutros casos, bastar-nos a sorrir, retribuir o cumprimento, ter um pormenor amável para restabelecer a amizade ou a paz perdida. As ninharias diárias não podem ser motivo para perdermos a alegria que deve ser profunda e habitual na nossa vida. O Senhor, depois de responder a Pedro sobre a capacidade ilimitada de perdão que devemos ter, expôs a parábola dos 2 devedores para nos mostrar o fundamento desta manifestação da caridade. Devemos perdoar sempre e tudo, porque é muito, sem medida, o que Deus nos perdoou e nos perdoa. E diante dessa prova da misericórdia do Senhor, tudo o que devemos perdoar aos outros é simplesmente insignificante. Somente as almas humildes, conscientes
do muito que lhes foi perdoado, é que sabem perdoar. Do mesmo modo que o Senhor está sempre disposto a perdoar-nos, assim também devemos estar prontamente dispostos a perdoar-nos uns aos outros. E como é grande a necessidade do perdão e da reconciliação no mundo de hoje, nas nossas comunidades e famílias, no nosso próprio coração. Por isso, o sacramento específico de que a Igreja dispõe para perdoar, o sacramento da penitência, é um dom sumamente apreciado. No sacramento da penitência, o Senhor concede-nos o seu perdão de modo muito pessoal. Através do ministério do sacerdote, dirigimos-nos ao nosso Salvador, vergados sob o peso dos nossos pecados. Manifestamos a nossa dor e pedimos perdão ao Senhor. Então, por meio do sacerdote, ouvimos Cristo que nos diz: são-te perdoados os teus pecados. Vai e não tornes a pecar. Porventura, não podemos ouvir também que ele nos diz, ao acumular-nos da sua graça salvífica: derrama sobre os outros 70 vezes 7 este mesmo perdão e misericórdia? Que grande escola de amor e generosidade é a confissão, como dilata o coração para que possa compreender os defeitos e erros dos outros. Devemos sair do confessionário com outra vontade de amar, com maior capacidade de perdoar. A tarefa da Igreja e de cada cristão em todos os tempos, e nos nossos parece ainda mais urgente, é professar e proclamar a misericórdia em toda a sua verdade. Derramar sobre todos os que encontramos diariamente pelos caminhos da vida a misericórdia ilimitada que recebemos de Cristo. Peçamos a Nossa Senhora um coração grande como o seu, para não repararmos demasiado naquilo que nos feriu, para aumentarmos o nosso espírito de desagravo e de reparação pelas ofensas ao coração misericordioso de Jesus e, sobretudo, para crescermos numa caridade humilde que perdoe quase instintivamente. Façamos nossa confissão daquela alma que dizia, reconhecendo a dádiva do Senhor: eu não precisei aprender a perdoar, porque o Senhor me ensinou a amar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.